Olá, amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube. Estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. E no programa de hoje, o que mais a gente vai falar é sobre Campeonato Mundial Feminino. Pois é, depois de passar por uma primeira fase contra adversários bem mais fracos, com exceção óbvia da Sérvia, que aliás foi nossa única derrota, o Brasil passou para a segunda fase carregando todos os resultados da primeira. E a gente estreou na segunda fase, nessa última madrugada, de sábado para domingo, contra a perigosa Alemanha. E o Brasil começou muito bem, abriu logo 2-0, até sem muita dificuldade. Mas o pesadelo começou mesmo, foi no terceiro set. O Brasil chegou a estar vencendo por 23-20, faltavam apenas 2 pontos para o Brasil fazer 3-0 e levar 3 pontos para casa. Mas aí as coisas começaram a desandar. O time alemão começou a crescer na partida e o Brasil começou a se perder em seus próprios erros. Lippmann voava do outro lado e a Alemanha acabou virando o set em 32-30. No quarto set, a Alemanha fez 25-19 em um tie-break dramático, venceu por 17-15. Foi um choque para toda a torcida brasileira e para a própria seleção, que não esperava por essa derrota. Todo mundo sabia que o jogo seria difícil, que a Alemanha poderia engrossar a partida, que Lippmann era perigosa, porém ninguém acreditava em uma derrota. E esses 2 pontos que o Brasil perdeu podem ter sido a chave para uma futura desclassificação precoce da equipe brasileira. Pois é, por que isso? Porque na segunda-feira o Brasil enfrentou o México e entrou em quadra completamente desmotivado. Era impressionante, eu lembro que eu assisti a partida e no momento que se cantava o hino, a feição das brasileiras era de profundo pesar. Assim, parece que ainda não tinham digerido o que tinha acontecido contra a Alemanha, e isso se refletiu no primeiro set. O México é uma seleção bastante novata, né, com umas meninas muito jovens, inclusive uma ponteira de 16 anos jogando de titular. Né, um time que assim, tem lá os seus perigos, mas que não bota medo em ninguém. E o Brasil, completamente desfigurado, conseguiu perder o primeiro set para o México. Depois, algumas mexidas na equipe, o time tomou uma sobrevida e acabou virando em 3-1 e se mantendo vivo na competição. As parciais foram de 23-25, 25-23, 25-13 e 25-19. Tandara foi a maior pontuadora da partida com 25 pontos, seguido de Gabi com 15. Bom, do lado mexicano, a oposta Andrea Rangel fez 23 pontos e jogou muito bem a oposta, tá? Bom, com esse jogo, o Brasil continuava perigando e precisava vencer os dois seguintes, contra a Alemanha e contra o Japão. Como vocês sabem, a gente grava o programa na quarta e no jogo de hoje, um jogo dramático, o Brasil conseguiu vencer as holandesas de virada por 3-2. Pois é, as parciais foram de 21-25, 25-18, 25-27, 25-19 e um fácil 15-7 no tie-break. Tandara saiu de quadra com 28 pontos marcados. O jogo mostrou uma estabilidade brasileira que quase complicou uma partida que poderia ter vencido por 3-0 ou no máximo 3-1. O Brasil era superior, tão fora quanto dentro de quadra, mas ainda oscilando muito em todos os fundamentos, cedeu muitos erros à Holanda e quase que se complicou de vez no campeonato. Com a vitória, o Brasil continuou vivo na luta para passar para a terceira fase. Só que um jogo entre Japão e Sérvia quase pôs tudo a perder. Quando todo mundo acreditava que a Sérvia ganharia até com facilidade do Japão, o Japão aprontou e venceu por 3-1, com parciais de 15-25, 25-23, 25-23 e novamente 25-23, com 19 pontos de Nagaoka. Pois é, eu não acompanhei essa partida, mas pelo que eu fiquei sabendo, Bošković não atuou. Eu acredito que a Sérvia tenha poupado algumas de suas titulares, tanto que a central Hazic foi sua maior pontuadora com 20 pontos, e isso complicou completamente a vida do Brasil.
O Brasil ainda tem chances de classificação e ainda depende só dele, mas precisa vencer amanhã, no caso hoje, né, o programa está indo à hora hoje, precisa vencer por 3-0 o Japão. Nenhum outro resultado consegue dar a classificação ao Brasil. É complicado, gente, bem complicado. O Brasil é melhor que a equipe japonesa, mas a equipe japonesa historicamente dá muito trabalho para todos os adversários. Com o Hüseyin Bošković não ganhou à toa da Sérvia. É um time muito jogueiro, que tem um sistema de recepção e de defesa muito fortes, irrita os atacantes adversários, e o Brasil vai precisar de muita cabeça no lugar e muita paciência para vencer por 3-0 amanhã. Particularmente eu acho muito difícil. Primeiro porque o Brasil emocionalmente não vem bem, né? A gente viu no próprio jogo contra o México, o Brasil perdido dentro de quadra, jogadores de cabeça baixa, batendo cabeça. O Brasil parece um time desorganizado dentro de quadra. Não acredito que isso seja fruto de um mau trabalho do Zé Roberto, mas sim de uma questão emocional. Os jogadores não estão bem. A própria Tandara está extremamente irregular. Não é aquela bola de segurança que a gente está acostumado a ver, né? Tem errado ataque, tem errado saque, não vem jogando tão bem na defesa, que é uma característica dela. Enfim, o Brasil está sem referência dentro de quadra. No próprio jogo contra a Holanda, o Zé Roberto tinha poupado a Garay, já tinha poupado no jogo contra o México, né? Ela sentiu uma pequena contratura nas costas, então ela foi poupada do jogo contra o México e não começou o jogo contra a Holanda, né? O Brasil começou com Gabizinha e Drusila, a Drusila sendo caçada no saque, dando muito prejuízo na recepção, e aí meio que no desespero o Garay teve que entrar a partir do segundo set, o que aliás fez crescer bastante o rendimento da equipe brasileira. Agora é tudo ou nada, então não dá para poupar ninguém, tem que tentar o que tiver que ser tentado. Eu particularmente acho que o Zé Roberto fez algumas boas mexidas, mas deveria ter usado mais. A Tandara fez 28 pontos na partida, mas tem oscilado muito, né? A gente tem uma jogadora aí com muita vibração que pode contribuir para o moral brasileiro, que é a Rosa Maria. A Rosa Maria jogou a Montreux como oposta, né? Voltou a atuar como oposta, ela que começou como oposta e vinha treinando já mais ou menos 2 anos como ponteira. Como ponteira perdeu muito de seu brilho, porque ela tem dificuldade na recepção, mas voltando a jogar a Montreux como oposta, voltou a brilhar, voltou a atacar muito bem, e eu acho que amanhã não tem essa não. Quem tiver mal tem que sair, não tem essa de, não vou tirar a jogadora porque eu vou estar tirando a moral dela, posso perder o jogo. Não tem essa, amanhã é matar ou morrer, temos que fazer 3-0 e quem tiver melhor tem que jogar. Né? A gente tem visto aí, o Brasil começou a competição com Dani Lins como titular e parece que realmente a Roberta vem ganhando a posição. Assim, acho Dani Lins uma levantadora fantástica, o Brasil cresceu muito através das mãos da Dani, mas eu acho a Dani um pouco burocrática. Ela tem uma mão excepcional, mas ela joga muito mais com as pontas do que com as jogadas de velocidade pelo meio. A Roberta arrisca mais, mexe mais no jogo, talvez não tenha o mesmo brilhantismo técnico da Dani Lins, mas taticamente eu acho que ela consegue armar melhor a equipe, dar mais velocidade à equipe, e eu acho que amanhã é por aí. O Brasil precisa fazer 3-0, a gente tem que acreditar, o brasileiro acredita sempre, mas é uma missão quase impossível, né? Muito difícil você fazer 3-0 no Mundial numa equipe japonesa, mas é possível. O Brasil bola para isso tem, precisa partir para a prática, né? E principalmente o que mais tem que ser trabalhado, na minha maneira de entender, o que mais precisa ser trabalhado pelo Zé de hoje para amanhã é exatamente a questão psicológica. As jogadoras não estão bem psicologicamente e precisam entrar como matadoras nesse jogo. Isso vai ser fundamental. A postura brasileira desde o início do jogo vai ser fundamental contra o Japão. Tem que errar pouco e ser muito agressivo. Não pode deixar o Japão à vontade, porque se deixar à vontade, elas vão deitar e rolar na partida. São jogadoras mais baixas, mas com uma técnica apuradíssima. E tem um volume de jogo de invejar qualquer outra seleção do mundo. Então, assim, é uma tarefa complicada, mas impossível não existe nesse caso. Então, vamos acreditar aí e torcer para que o Brasil possa passar para a terceira fase e crescer na competição, mostrar o seu verdadeiro voleibol. Bom, depois a gente fazer esse panorama aí do campeonato mundial, a gente vai falar do voleibol brasileiro no Saque Rápido.
Bom, e a gente começa o saque rápido de hoje falando da preparação das equipes rumo à Superliga que começa ainda esse mês. Pois é, Praia Clube, atual campeão da Superliga, e o Brasília se enfrentaram em 2 amistosos nessa última semana. E o Praia acabou vencendo os dois. O primeiro por 3-0 com parciais de 25-19, 25-18 e um apertado 28-26. E o segundo por 3-2 com parciais de 25-21, 18-25, 25-22, 25-27 e 15-11 no tie-break. Brasília entrou em quadra com Diana, Natália Fernandes, Neneca, Renatinha, Fê e Dani. Já pelo lado das praianas, que ainda não contam com as jogadoras da seleção, nem tampouco com a norte-americana Carly Lloyd, quem foi para a quadra foram Ananda, Nicole Fawcett, a norte-americana, oposta norte-americana, Ellen, Fabiana, Fran, Michele e a líbero Laís. Pelo Brasília, a maior pontuadora da partida foi Neneca, com 14 pontos, isso no primeiro jogo. No segundo, Renatinha, com 20 pontos. Por Uberlândia, no primeiro jogo, Ellen contabilizou 14 pontos. No segundo jogo, a gente não tem aí a contabilidade do Praia, então não tem como a gente informar quem foi a maior pontuadora. Mas aí as duas equipes seguem se preparando bastante. O Praia ainda é bastante desfalcado, né? E o Praia vai fazer amistosos agora contra o SESI Vôlei Bauru, antes aí do Campeonato Mineiro. O SESI Vôlei Bauru, que vem liderando o Campeonato Paulista e é uma das equipes classificadas no Paulista para a fase final, junto aí com Pinheiros, Osasco e o Barueri de José Roberto Guimarães. Então tá todo mundo aí já nos preparativos finais para a Superliga, que promete ser bem quente. E falando em Paulista, já que a gente citou aí, né, as 4 equipes classificadas no feminino, a gente já tem os 2 finalistas. Na verdade, o Campeonato Paulista Masculino começa a sua grande final hoje, na sua primeira partida entre o SESI e o Funvic Taubaté. O SESI que derrotou nas semifinais o Vôlei Renata e o Funvic Taubaté que derrotou o Corinthians Guarulhos, né? Então aí as duas equipes recheadas de grandes estrelas, né? O SESI que conta aí com o William, Éder, Lucas Ló, todos da seleção brasileira. Do outro lado a gente tem o Taubaté, né? Que tem o Conte, né? Que ponteiro da seleção argentina, que foi a grande contratação. Por enquanto tá no banco, porque estão jogando 2 grandes ponteiros, o Lucarelli aí retornando de lesão, tentando voltar à sua grande forma. O Douglas Souza, que foi o grande nome do Brasil no último campeonato mundial. A gente tem o líbero Thales aí, tem o Vissoto, o oposto do Vissoto, grandes nomes em quadra. E esses 2 jogos prometem, né? A gente tem o primeiro jogo hoje, o outro jogo na semana que vem e com a possibilidade aí de um Golden Set para definir o campeão, né? Então, assim, todo mundo já terminando os campeonatos regionais, terminando, né? A equipe do Rio de Janeiro venceu o Campeonato Carioca, né? O Campeonato Mineiro Feminino ainda vai começar, mas é um campeonato rápido, porque tá todo mundo já na fase final de preparação para a Superliga. A Superliga que vai pegar fogo, vários estrangeiros e estrangeiras prometem aí um nível altíssimo e você vai acompanhar tudo aqui no Mundo do Vôlei. Bom, depois da gente dar esse panorama do que vem por aí na Superliga, a gente vai falar de um grande nome do Mundial masculino agora no Personalidades do Vôlei. Michael Kubiak fez sua estreia na Liga Polonesa de Vôlei durante a temporada 2005-2006. Ele jogou por 3 clubes polacos antes de se mudar para as ligas estrangeiras. Na temporada 2008-2009, ele jogou pelo clube israelense do Kiryat Ata. Sua carreira acelerou após um bom desempenho no time B da seleção polonesa. Depois disso,
ele se mudou para o italiano da Série A2, o Vôlei Padova. Na temporada 2010-2011, ele retornou à Plus Liga, especificamente para o time do AZS Politécnica, onde jogou novamente com o oposto Bartman. Ele queria deixar o clube de Varsóvia em 2011, mas o clube afirmou que o contrato ainda era válido e entrou com uma ação judicial. Finalmente, Kubica mudou-se para o Weigl. Com este clube, ele ganhou uma medalha de prata no Campeonato Mundial de Clubes de 2011. Na temporada 2012-2013, ele ganhou uma medalha de bronze no Campeonato Polonês. Em 2013-2014, o clube avançou para o Final Four da Liga dos Campeões em Ankara e, depois de derrotar o Zenit Kazan, conquistou a medalha de bronze. Sua equipe venceu o Zaksa na luta pela medalha. Weigl, incluindo Kubiak, terminou a temporada com o segundo bronze no campeonato polonês. Em julho de 2014, Kubiak solicitou uma rescisão antecipada. O clube concordou e Kubiak foi jogar pelo clube turco do Halkbank Ankara na temporada de 2014-2015. Ele concordou com o clube que, após o fim do contrato na Turquia, ele voltaria para a Polônia. Em 29 de março de 2015, ele ganhou a Copa da Turquia com sua equipe, o Halkbank Ankara. Na parte final, seu time venceu o Arkas por 3-0 e Kubiak marcou 11 pontos. Após a temporada no Japão com o Panasonic Panthers, ele renovou seu contrato até o final de 2018-2019. Pela seleção nacional, Kubiak foi selecionado para representar sua equipe e treinar com Andrea Anastasi em 2011. Com a equipe polonesa, ganhou 3 medalhas em 2011, uma de prata na Copa do Mundo e 2 bronzes na Liga Mundial e no Campeonato Europeu. Ele foi medalha de ouro na Liga Mundial de 2012 em Sófia, na Bulgária. Em 16 de agosto de 2014, ele foi selecionado para a equipe polonesa no Campeonato Mundial realizado na Polônia. Em 21 de setembro de 2014, a Polônia ganhou o título de campeã mundial. E em 27 de outubro, o presidente Komorowski deu a Cruz de Ouro do Mérito por suas excelentes conquistas esportivas. Bom, e depois da gente falar desse ponteiraço que acabou de se tornar bicampeão mundial, o Kubiak, apesar de ser todo estouradinho, provocador, tem bola de sobra e mereceu realmente mais esse grande título. É um ponteiro, assim, dos melhores no mundo hoje em dia. Depois da gente falar dessa feríssima, a gente vai ficando por aqui. Mas semana que vem tem mais programa e eu espero, creio em Deus, que a gente possa vir com uma boa notícia falando das meninas e o restante do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. Tá ok? Aguardo vocês aqui. Um beijo grande e até lá.